A oração secreta de Jesus para dormir em paz. Você já sentiu que as preocupações não te deixam dormir? Que sua mente está tão agitada que, mesmo estando fisicamente cansado, o descanso não chega. Os minutos e as horas passam, e tudo o que você ouve é o eco dos seus pensamentos, enquanto a ansiedade vai tomando a paz que você tanto deseja. E se eu te dissesse que Jesus tinha uma oração secreta que lhe permitia dormir em paz, independente das tempestades ao seu redor? Uma oração tão poderosa que, ao aplicá-la em sua vida, pode te libertar da ansiedade, do medo e da insônia que roubam seu descanso todas as noites. Essa oração não é apenas um conjunto de palavras. Ela é uma chave espiritual, uma chave que abre a porta para um descanso profundo, seguro e restaurador nos braços do Pai. E hoje, neste vídeo, vou revelar a você qual é essa oração. Muitos acreditam que o sono é simplesmente um processo biológico, mas a Bíblia nos ensina que o descanso é, na verdade, um presente divino. Quando dormimos, não recuperamos apenas as forças físicas, mas também entramos em um estado de comunhão com Deus. Contudo, há noites em que o inimigo tenta roubar esse descanso. Pensamentos de culpa, medo do futuro, preocupações com o dia de amanhã, tudo isso nos mantém acordados, fazendo-nos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas Jesus nos deixou um segredo em sua oração, um modelo de entrega total ao Pai. Quando aplicamos esse modelo em nossas noites, conseguimos dormir com a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus cuida de nós e de que nossos problemas não são maiores do que seu poder. Neste vídeo, vamos descobrir como Jesus enfrentou a noite mais sombria de sua vida e, ainda assim, encontrou paz na oração. Vamos explorar passagens bíblicas que nos ensinam a entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final deste estudo, você terá aprendido uma oração baseada nas palavras de Jesus, que transformará suas noites de angústia em noites de descanso e renovação. Compartilhe a sua fé. Antes de continuar, quero que você faça um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários, paz em Cristo. Essa frase será um compromisso com a paz que Jesus quer te oferecer. Além disso, ao comentar e curtir este vídeo, você ajuda para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam descansar no Senhor. Essa é uma maneira de compartilhar a palavra e permitir que outros também sejam libertos da insônia e da ansiedade. Clique em gostei agora e comente o paz em Cristo. Deus trouxe você até aqui por um propósito. Muitas pessoas já tentaram de tudo para dormir em paz, músicas relaxantes, remédios, técnicas de respiração e mais o que realmente precisamos não é de um método humano, e sim de um descanso divino. Hoje, o Espírito Santo vai te revelar o segredo que transformou a forma como Jesus enfrentou a noite. E há mais. A penúltima lição deste estudo contém uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção em sua vida. Então, fique até o final, pois o que vamos compartilhar pode mudar a maneira como você dorme para sempre. A oração secreta de Jesus no jardim do Getsêmani. Agora, vamos começar com a primeira grande descoberta sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Jesus estava no jardim do Getsêmani. A noite estava escura, o vento soprava entre as árvores. Jesus sabia que sua hora estava chegando. Ele sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a se prostrar em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, essa noite anterior à sua crucificação. Em meio à tempestade interna que ele estava enfrentando, Jesus orou. O que ele disse em sua oração? Quais palavras saíram de seus lábios no momento de maior ansiedade e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi aquela. Seus discípulos estavam dormindo, o momento de entrega estava se aproximando, e o sofrimento de Jesus mal havia começado. Mas, em meio a tudo isso, ele nos deixou um modelo para entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41, 42, lemos: E ele se afastou deles a uma distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus e entrega. Jesus não negou sua angústia. Ele não reprimiu sua dor. Pelo contrário, ele levou tudo ao Pai, expressou seu desejo, mas submete tudo à vontade de Deus. Neste momento, Jesus nos ensinou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos plenamente que Deus está no controle. A oração secreta de Jesus e o poder da entrega antes de dormir. Agora, pense nisso: se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e orou para entregá-la ao Pai, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração, sem entregá-lo a Deus? Quantas noites passamos em claro por não dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá um detalhe adicional sobre essa cena. Em Lucas 22h43, lemos: Então, e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Aqui vemos um princípio poderoso: quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para o seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas recebemos forças para o dia seguinte. Quantas vezes você já tentou dormir com a mente cheia de preocupações? E o que acontece? O sono não chega. O corpo se exaure, a ansiedade cresce. Mas Jesus nos mostrou que a oração antes de dormir é o remédio para a angústia noturna. Hoje, quero te desafiar: esta noite, antes de dormir, ore como Jesus no Getsemane. Não guarde nada para você. Conte ao Pai o que te aflige, mas entregue tudo a Ele. Não durma com a carga em seus ombros. Durma sabendo que Deus te ouviu e que sua vontade é perfeita. Agora, quero que você escreva nos comentários uma frase poderosa para afirmar sua fé: Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao escrever, você declara que hoje começa a praticar a oração de entrega antes de dormir. Além disso, clique em eu gostei neste vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a descobrirem esta mensagem e a aprenderem a descansar em Cristo. O Salmo 48 e o descanso no Senhor. Mas aqui não termina. O segredo de Jesus ainda tem mais a nos ensinar. A oração de Getsemane nos mostra a entrega, mas existe outra oração de Jesus que nos revela como receber a paz que excede todo o entendimento. No próximo tópico, vamos descobrir isso. A noite chega, o mundo se silencia pouco a pouco, mas dentro de você, ainda há inquietude. O dia foi cheio de preocupações, problemas sem solução, e cargas pesadas. Sua mente continua a trabalhar, repassando cada erro, cada incerteza do amanhã. Você tenta dormir, mas algo te impede. Porém, Deus já nos deixou uma promessa em sua palavra, uma promessa que, se você crer e aplicar, mudará para sempre sua forma de descansar. Ela está no Salmo 4h08. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que declaração poderosa! Nessas poucas palavras, o rei Davi nos revela um segredo que muitos ignoram: o descanso não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso: Davi era um homem perseguido, cercado de inimigos, enfrentando perigos constantes. Mesmo assim, ele conseguiu escrever essas palavras. Como isso é possível? A resposta é simples: Davi não confiava em suas circunstâncias, mas em Deus. E você, em quem está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos tentam dormir em paz usando métodos humanos. Alguns dependem de remédios, outros ouvem música relaxante, muitos veem TV até pegarem no sono, e outros se perdem nas redes sociais até o cansaço vencê-los. Mas Davi nos diz que o segredo do descanso não está em nada disso. Está em confiar em Deus. A chave do Salmo 4h08 está na última frase. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui está a verdade que muda tudo: a paz para dormir não é um sentimento, é uma decisão de confiança. Não é que Davi sentia paz antes de se deitar,
é que ele decidia confiar em Deus, e essa confiança trazia a paz. Jesus viveu da mesma maneira. Mesmo em meio às tempestades, traições e provações, ele nunca perdeu a paz. Ele sabia que o Pai tinha o controle, e hoje você pode fazer o mesmo. Então, nesta noite, quando for dormir, declare o Salmo 4 horas e 8 minutos sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de fechar os olhos, diga com fé: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se fizer isso, estará aplicando um poderoso princípio espiritual. Não estará confiando nas circunstâncias, mas em Deus. E quando você confia em Deus, a paz chega. Agora, quero que reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: no Senhor, confio em ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que não será mais escravo da insônia, da ansiedade ou do medo. Você está escolhendo confiar em Deus para dormir em paz. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ou é uma forma de expandir este ensino, para que mais pessoas descubram que, em Deus, encontramos o verdadeiro descanso. A paz que excede todo o entendimento. Mas ainda há mais a aprender. Jesus nos deixou outra promessa sobre a paz que excede todo o entendimento. No próximo tópico, vamos descobrir como entregar nossas cargas a Deus para receber essa paz sobrenatural. Você já sentiu que sua mente se torna um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos começam a te atacar, preocupações com o amanhã, arrependimentos do passado, medo do que pode acontecer. Você sente que o descanso é impossível, pois dentro de você há uma tormenta que não para. Mas e se eu te dissesse que Jesus nos deixou um presente capaz de silenciar essa tempestade? Um presente que pode trazer paz ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas? Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos revela um segredo espiritual poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A chave para dormir em paz é entregar suas preocupações a Deus. Aqui está a chave, e se queremos dormir em paz, precisamos deixar de lado a ansiedade e levar cada preocupação diante de Deus em oração. Observe a estrutura desta passagem e não se preocupe com nada. Deus não quer que a ansiedade governe sua vida. Leve tudo a Deus em oração. Não guarde dentro de você o que deve ser entregue a Ele. Faça isso com ações de graças. Não se limite a pedir, agradeça, pois Deus já está agindo. Então, a paz de Deus encherá seu coração e sua mente. Perceba o quão incrível é isso, e a paz de Deus não é uma paz comum. Não depende das circunstâncias, mas excede todo entendimento. Isso significa que, mesmo cercado de problemas, você pode dormir tranquilamente. Foi exatamente isso que Jesus experimentou quando dormiu no barco, em meio à tempestade. Em Marcos 4:35-41, os discípulos estavam apavorados, mas Jesus descansava. Por quê? Porque a confiança de Jesus não estava nas circunstâncias, mas no Pai. E você, onde está a sua confiança quando tenta dormir? Se a sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca encontrará. Mas se sua paz depende de Deus, você poderá descansar, mesmo em meio à tempestade. Nesta noite, antes de dormir, coloque em prática Filipenses 4:6-7. Ore e entregue a Deus suas preocupações. Não guarde nada. Conte ao Senhor cada carga, cada medo, cada angústia. Agradeça pelo que Ele já está fazendo, mesmo que você ainda não veja. Então, descanse, sabendo que a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: o Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso,
você estará declarando que, hoje, decide confiar em Deus e receber a paz que excede todo entendimento. E, se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ajuda a espalhar essa mensagem, para que mais pessoas possam aprender a descansar em Deus. O exemplo de Daniel, um descanso mesmo diante do perigo. Mas isso não é tudo. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo tópico, vamos ver o exemplo de Daniel e como sua disciplina de oração lhe permitiu dormir em paz, mesmo diante do perigo de morte. Imagine isso, sua vida está em perigo. Um decreto de morte foi assinado contra você. Você conseguiria dormir em paz sabendo que ao amanhecer pode perder tudo? Para muitos, isso seria causa de insônia, angústia e desespero. Mas houve um homem na Bíblia que, mesmo nessa situação, encontrou descanso em Deus. Esse homem foi Daniel. Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Quando o rei Dário foi enganado por seus conselheiros e assinou um decreto proibindo a oração a qualquer deus que não fosse ele, Daniel não se escondeu nem deixou de orar. Em Daniel 6 horas e 10 minutos, a Bíblia nos conta. Quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e, tendo as janelas do seu quarto abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Que poderoso! Daniel não deixou que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Aqui há um detalhe impressionante: a oração de Daniel não era de desespero, mas de gratidão. A Bíblia diz que ele orava e dava graças, mesmo em meio à crise. Daniel não perdeu a paz. E o que aconteceu depois? Ele foi lançado na cova dos leões. Humanamente, isso seria uma sentença de morte. Mas enquanto Daniel dormia, cercado de leões, Deus enviou um anjo para fechar suas bocas. E aqui está o mais surpreendente: em quem você acha que dormiu melhor naquela noite? Daniel na cova ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6 horas e 18 minutos. Então o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei, que tinha todo o poder e riquezas, não conseguiu dormir. Mas Daniel, que estava em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a paz e o descanso não dependem das nossas circunstâncias, mas da nossa comunhão com Deus. Daniel pôde dormir, cercado de leões, porque sabia que Deus estava com ele. Quantas vezes você deixa que os leões da sua vida roubem seu sono? Problemas, preocupações, dúvidas, são rugidos que tentam tirar sua paz. Mas, se você confiar em Deus, como Daniel, poderá dormir tranquilo, sabendo que Ele está ao seu lado. Nesta noite, antes de dormir, siga o exemplo de Daniel. Ore com gratidão, independentemente do que você esteja enfrentando. Entregue suas preocupações a Deus, sabendo que Ele tem o controle. Confie que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões está com você. Agora, quero que você declare essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti, dormirei em paz. Ao fazer isso, você estará reafirmando que, hoje, decide confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ajuda para que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. O descanso de Jesus na tempestade. Mas o ensino não termina aqui. Jesus também nos deixou um exemplo impressionante de confiança e descanso em meio à tempestade. No próximo tópico, veremos como Jesus pôde dormir em paz enquanto seus discípulos entravam em pânico. Imagine isso: você está em um pequeno barco, no meio de um mar agitado. O vento é feroz, as ondas batem com força, a água entra na embarcação, e tudo indica que ela vai afundar. Ao seu redor, o medo é palpável.
Todos gritam, correm e tentam controlar a situação, mas o pânico domina. Agora me diga, você conseguiria dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, certo? Mas Jesus fez exatamente isso. Em Marcos 4, 35 e 38, encontramos uma cena impressionante. Jesus e seus discípulos estavam cruzando o mar da Galileia quando, de repente, surgiu uma grande tempestade. O barco estava prestes a afundar, mas, em meio a tudo isso, Jesus dormia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Que contraste impressionante! Enquanto os discípulos estavam cheios de medo, Jesus estava em paz. Enquanto eles acreditavam que iam morrer, Jesus descansava. Aqui há um princípio espiritual poderoso: Jesus não dormia porque a tempestade não existia, mas porque ele confiava no Pai. E você? Quantas vezes permitiu que as tempestades da vida roubassem seu descanso? Os discípulos olhavam para as ondas e viam perigo. Jesus fechava os olhos e via o Pai. Essa é uma grande verdade que Jesus nos ensina. Nós também podemos viver assim. O poder de entregar nossas tempestades a Jesus. Em Marcos 4 horas e 39 minutos, vemos que Jesus não apenas dormia em paz, mas também tinha autoridade sobre a tempestade. Hoje, eu te pergunto, qual tempestade está roubando o seu descanso? Talvez seja uma crise familiar, problemas financeiros, preocupações sobre o futuro. Mas a boa notícia é que o mesmo Jesus, que acalmou a tempestade, continua tendo poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram: recorra a Jesus antes de dormir. Esta noite, faça uma oração e diga ao Senhor: Jesus, hoje entrego minhas tempestades em tuas mãos. Sei que tu tens o controle e posso descansar em tua paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, você estará declarando que nada, nem ninguém, poderá roubar a paz que Cristo te deu. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei é uma forma de compartilhar essa verdade com outros que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas isso é só o começo. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo tópico, veremos o exemplo de Daniel e como sua disciplina de oração lhe permitiu dormir em paz, mesmo diante do perigo de morte. A oração de Daniel, entregando tudo a Deus mesmo diante do perigo. Imagine isso: sua vida está em perigo. Um decreto de morte foi assinado contra você. Você conseguiria dormir em paz sabendo que, ao amanhecer, pode perder tudo? Para muitos, isso seria motivo de insônia, angústia e desespero. Mas houve um homem na Bíblia que, mesmo nessa situação, encontrou descanso em Deus. Esse homem foi Daniel. Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Quando o rei Dário foi enganado pelos conselheiros e assinou um decreto proibindo orar a qualquer deus que não fosse ele, Daniel não se escondeu nem deixou de orar. Em Daniel 6 horas e 10 minutos, a Bíblia nos conta. Quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e, tendo as janelas do seu quarto abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel não deixou que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando, confiando e descansando na presença do Senhor. Sua oração não era de desespero, mas de gratidão. Mesmo em meio à crise, Daniel orou e deu graças. E o que aconteceu depois? Ele foi lançado na cova dos leões. Humanamente, isso seria uma sentença de morte. Mas enquanto Daniel dormia, cercado de leões, Deus enviou um anjo para fechar suas bocas. E aqui está o mais surpreendente: em quem você acha que dormiu melhor naquela noite?
Daniel na cova ou o rei Dário em seu palácio? Daniel 6h18 nos diz. Então o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei, que tinha todo o poder e riquezas, não conseguiu dormir. Mas Daniel, que estava em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a paz e o descanso não dependem das nossas circunstâncias, mas da nossa comunhão com Deus. Daniel pôde dormir, cercado de leões, porque sabia que Deus estava com ele. Quantas vezes você deixa que os leões da sua vida roubem seu sono? Problemas, preocupações, dúvidas, são rugidos que tentam tirar sua paz. Mas, se você confiar em Deus, como Daniel, poderá dormir tranquilo, sabendo que Ele está ao seu lado. Nesta noite, antes de dormir, siga o exemplo de Daniel. Ore com gratidão, independentemente do que você esteja enfrentando. Entregue suas preocupações a Deus, sabendo que Ele tem o controle. Confie que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões está com você. Agora, quero que você declare essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti, dormirei em paz. Ao fazer isso, você estará reafirmando que hoje decide confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ajuda para que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. O Pai Nosso, a oração perfeita para dormir em paz. Mas o ensino não termina aqui. Jesus também nos deixou uma oração que nos ensina a confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, inclusive nosso descanso. No próximo tópico, vamos explorar como o Pai Nosso nos ensina a dormir em paz. Quando os discípulos viram Jesus orar, perceberam algo diferente nele. Sua forma de falar com o Pai não era fria nem ritualista, mas cheia de confiança, intimidade e poder. Foi por isso que, um dia, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Em Lucas 11h01, Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida de toda a história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O que muitos não sabem é que essa oração é perfeita para fazer antes de dormir. Se analisarmos o Pai Nosso, encontramos 5 elementos que nos ajudam a dormir em paz. Pai nosso que estás nos céus, lembramos que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido o dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós. Seja feita a tua vontade, ou ensina-nos a entregar nossas preocupações a Deus. Em vez de levar nossas cargas para a cama, podemos deixá-las nas mãos de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou ajudamos a confiar na provisão de Deus. Não precisamos nos preocupar com o amanhã, pois Deus tem o controle. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos, ou liberta-nos da culpa e do rancor. Não há nada pior que se deitar com o coração cheio de amargura. Perdoar e receber perdão nos permite dormir com a alma em paz. Livra-nos do mal, ou cobre-nos com a proteção divina. Quando oramos isso, estamos declarando que nenhum ataque do inimigo nos tocará, pois Deus nos guarda. Agora me diga, que melhor oração para fazer antes de dormir do que esta? Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração que nos ensina a confiar, a entregar nossas preocupações e a descansar no amor do Pai. Se você tem lutado com noites de insônia, ansiedade ou medo, encorajo você a orar o Pai Nosso antes de dormir. Não como uma repetição vazia, mas como uma oração profunda, entregando cada palavra com fé. Hoje, eu quero te desafiar, esta noite, antes de dormir, ore o Pai Nosso com um coração sincero e experimente a paz que só Deus pode dar. A oração de Jesus, em garantia de paz para nossas noites. Em João 17h20, Jesus faz algo ainda mais poderoso: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que,
pela sua palavra, hão de crer em mim. Aqui, você está incluído. Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Conseguem imaginar o que isso significa? Jesus sabia que enfrentaríamos noites de angústia, medo e incerteza. Ele sabia que o inimigo tentaria roubar nossa paz, mas em sua oração, ele pediu algo especial para nós. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17h11. Jesus pediu para que fossemos guardados pelo Pai, e mais adiante, ele diz algo que nos enche de esperança. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14h27. A paz que Jesus orou para você é a paz perfeita, não uma paz humana, mas a paz divina. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas que transcende todo entendimento. Não uma paz temporária, mas eterna. Se Jesus orou para que vivêssemos em paz, por que ainda permitimos que o medo roube nosso descanso? Nesta noite, antes de dormir, lembre-se de que o próprio Jesus intercedeu por você. Ele pediu para que você fosse guardado, ele declarou paz sobre sua vida e te deu a segurança de que, não importa a tempestade, sua paz está contigo. Então, hoje, descanse na oração de Jesus. Repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei que tu oraste por mim. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje recebe a paz que Cristo já garantiu para a sua vida. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei é uma forma de compartilhar essa verdade com outros que precisam aprender a descansar em Jesus. A gratidão como chave para o descanso. Mas há algo mais. Jesus também nos ensinou outro princípio poderoso sobre a paz e a gratidão. 1 Tessalonicenses 5:16-18 nos diz: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes, acreditamos que precisamos que as circunstâncias mudem para ter paz. Mas a gratidão nos ensina a ver as bênçãos de Deus, mesmo em meio aos desafios. O próprio Jesus nos mostrou esse princípio. Antes de realizar milagres, ele dava graças. Em João 11h41, quando Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele não começou pedindo, mas agradecendo. Pai, graças te dou porque me ouviste. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma decisão de fé. É olhar para o que Deus fez e confiar no que ele ainda fará. Como a gratidão transforma seu sono? Se todas as noites você se deita com ansiedade, é hora de mudar seu foco. Antes de dormir, em vez de repassar seus problemas, comece a recordar suas bênçãos. Agradeça pela vida, pela saúde que você tem, por tudo o que Deus já fez por você. Quando você enche seu coração de gratidão, não há espaço para medo, preocupação ou ansiedade. Jesus quer que aprendamos a descansar na segurança de que, se hoje respiramos, é porque Deus ainda tem um propósito para nós. Esta noite, antes de dormir, dedique alguns minutos para agradecer. Ore e diga ao Senhor: Pai, obrigado por este dia. Sei que nem tudo foi perfeito, mas tu estiveste comigo. Hoje escolho focar nas tuas bênçãos e dormir em paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer e descansar em ti. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide encerrar sua noite com gratidão e paz. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ajuda mais pessoas a descobrirem como a gratidão em Deus transforma o descanso. O Salmo 91, proteção noturna. Mas ainda temos mais. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites.
Um trecho que nos garante que podemos dormir sob a sombra do Altíssimo. O Salmo 91 é uma promessa de segurança durante a noite. Você já sentiu medo ao dormir? Talvez você apague as luzes, deite, mas uma inquietude estranha invade sua mente. Pensamentos de temor começam a surgir, e se algo ruim acontecer enquanto durmo? E se eu não acordar? E se o inimigo atacar de noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam com medo. Ele nos deixou uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos. O Salmo 91 é um dos trechos mais fortes da Bíblia sobre a proteção divina. Em Salmo 91, 2, lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você dorme, não está desprotegido. Está sob a sombra do Altíssimo. E mais adiante, no Salmo 91, 5, Deus faz uma promessa específica para a noite. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá te atingir. Deus te cerca, por sua presença é um escudo sobre sua vida. Como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir? Esta promessa não é apenas um belo poema, mas uma realidade para aqueles que decidem confiar em Deus. Leia ou repita o Salmo 91 antes de dormir, crendo em cada palavra. Entregue sua noite a Deus. Não se deite com medo. Antes de dormir, diga: Senhor, descanso em tua paz, pois sei que me proteges. Rejeite o temor. O medo é uma ferramenta do inimigo para roubar seu descanso. Quando o medo vier, responda com fé: O Senhor é meu refúgio, confio nele. Deus vela por você enquanto dorme. Você não precisa temer a escuridão ou os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões com Daniel é o Deus que protege seu quarto. Esta noite, antes de dormir, declare o Salmo 91 sobre sua vida. Ore e diga: Pai, eu me coloco debaixo do teu abrigo. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Dormirei confiante, pois tua presença me guarda e protege. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: durmo à sombra do Altíssimo. Ao fazer isso, você estará declarando que confia na proteção divina sobre suas noites. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei o ajuda para que mais pessoas descubram como confiar em Deus para dormir em paz. O Espírito Santo, o nosso Consolador na oração noturna. Você já se sentiu tão esgotado que nem tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O cansaço, a preocupação ou a dor te deixam sem fôlego. Só há silêncio em sua alma. Mas aqui está a boa notícia: você não precisa orar sozinho. Em Romanos 8h26, a Bíblia diz: Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando você não tem palavras, o Espírito Santo ora por você. Quando você se sente fraco, o Espírito te fortalece. Quando você não sabe como se expressar, ele intercede com gemidos que vão além da linguagem humana. O Espírito Santo é seu companheiro nas noites difíceis. Muitas pessoas lutam contra a ansiedade noturna. As preocupações parecem se intensificar quando tudo está em silêncio. A solidão da noite, às vezes, torna-se um campo de batalha na mente. Mas aqui está a chave: você não dorme sozinho. Jesus prometeu nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todo momento. Em João 14h26, Jesus disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E sabe o que isso significa?
Quando você se deita preocupado, o Espírito Santo te lembra de que Deus tem o controle. Quando o medo tenta roubar sua paz, ele traz à sua mente as promessas da palavra. Quando você sente que não aguenta mais, ele intercede por você. Como deixar o Espírito Santo te guiar na oração noturna? Antes de dormir, peça ao Espírito Santo que assuma o controle do seu descanso. Diga: Espírito Santo, enche minha mente e meu coração com tua paz. Permita que ele interceda por você. Não se preocupe se não souber o que dizer, apenas fique em sua presença e deixe que ele fale por você. Ouça sua voz por meio da palavra. Medite em um versículo antes de dormir e deixe que o Espírito Santo te lembre dele durante a noite. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Espírito Santo, intercede por mim, enche-me com tua paz e guia-me em meu descanso. Entrego minha noite em tuas mãos. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, assuma o controle do meu descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que confia em sua presença para dormir em paz. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ajuda a compartilhar o consolo do Espírito Santo com mais pessoas. A fé de Jó, um descanso em meio ao sofrimento. Há algo mais na Bíblia que nos mostra como descansar em Deus em meio ao sofrimento. A história de Jó nos ensina que, mesmo no sofrimento mais profundo, podemos encontrar descanso em Deus. Você já se deitou com o coração partido? Há noites em que a dor é tão grande que parece impossível descansar. A mente não para, as lembranças doem, as lágrimas caem, e o sono se torna inalcançável. Se alguém entendia o que é passar noites em agonia, esse alguém foi Jó. Jó perdeu tudo em um só dia: suas riquezas, seu gado, sua saúde e, o mais doloroso, seus filhos. De alguém rodeado de bênçãos, passou a estar coberto de chagas, sentado em cinzas, sem entender por que Deus permitirá tanto sofrimento. Em sua dor, ele expressou algo que muitos de nós já sentimos: as noites se tornam longas e farto de inquietações até o amanhecer. Jó 7h04. Isso já aconteceu com você? Noites em que a dor não te deixa dormir, em que as horas parecem eternas e o amanhecer nunca chega. Mas aqui está o segredo: Jó nunca deixou de confiar. Apesar de seu sofrimento, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele fez algo assombroso: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19h25. Que declaração de fé! Em meio à dor, Jó não entendia o motivo de seu sofrimento, mas sabia que seu Redentor tinha a última palavra. Esse é o segredo para dormir em paz, mesmo em meio às provações. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar em Deus. Jó não tinha todas as respostas, mas sabia que Deus estava com ele. Mesmo sem ver a solução, ele confiava em Deus. Deus restaurou Jó e lhe deu um novo começo. A história de Jó não terminou em sofrimento. Deus lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido e abençoou-o. Jó 42:10. Se hoje você está passando noites de dor, lembre-se disso: Deus não terminou sua obra em você. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O choro de hoje será alegria no futuro. Se Jó confiou em seu Redentor, você também pode. Como aplicar a fé de Jó em suas noites difíceis? Declare que seu Redentor vive, mesmo sem ver a solução. Diga com fé: Senhor, sei que tu tens o controle. Não deixe que a dor te afaste de Deus. Em vez de se irar contra ele, aproxime-se mais dele. Creia que a restauração está a caminho. O que hoje parece destruição, amanhã será restauração. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, mesmo sem entender tudo, confio em ti. Sei que meu Redentor vive e que tu transformarás minha dor em bênção. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: meu Redentor vive e nele descansarei. Ao fazer isso, você estará declarando que, apesar do sofrimento,
confie em Deus para encontrar descanso. E se ainda não fez isso, clique em o gostei ou no vídeo. Cada o gostei ou é uma forma de ajudar outros a encontrarem descanso em Deus. A oração noturna de Davi, confiando em Deus para dormir em paz. Mas a história de Davi também nos ensina como descansar em Deus, mesmo em meio a angústias. Você já se sentiu cercado de problemas a ponto de não conseguir dormir? Aqueles momentos em que a angústia aperta o coração, o medo sussurra mentiras, e a incerteza sobre o futuro não te deixa em paz? Davi viveu muitas noites assim, fugindo de inimigos, traído por pessoas próximas, enfrentando guerras e lutas internas. Havia momentos em que, humanamente, ele não tinha motivos para descansar. Mas, em meio a essas crises, Davi nos deixou um segredo poderoso para dormir em paz. Davi aprendeu a confiar em Deus antes de dormir. No Salmo 3:05, ele escreveu: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Que impressionante! Davi não disse, dormi porque estava tudo bem. Ele disse, dormi porque sabia que Deus me sustentava. No Salmo 4:08, ele reafirma esse princípio. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui está a chave, e Davi não confiava nas circunstâncias, mas em Deus. Ele não dormia porque não tinha inimigos, mas porque sabia que Deus o protegia. Ele não dormia porque tudo estava resolvido, mas porque sabia que Deus tinha o controle. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Antes de dormir, entregue tudo a Deus. Não leve preocupações para a cama. Diga, Senhor, deixo minhas cargas em tuas mãos. Declare que Deus é seu refúgio. Repita em seu coração, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Não permita que o medo roube seu descanso. Quando o medo tentar entrar em sua mente, responda com a palavra de Deus. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, assim como Davi, hoje escolho confiar em ti. Não importa o que eu enfrente, sei que tu me sustentas. Em paz me deitarei e dormirei, pois minha vida está em tuas mãos. A ansiedade, ladrão de paz. A ansiedade é uma verdadeira ladrã de paz. Jesus sabia que a preocupação é uma das maiores causas de insônia. Nos preocupamos com dinheiro, saúde, trabalho, família, e ficamos ansiosos por coisas que nem sequer podemos controlar. Mas ele nos ensinou uma verdade que pode transformar nossas noites. Em Mateus 6:27, ele nos diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui está a chave: a preocupação não resolve nada. A ansiedade não altera o futuro, mas rouba a paz do presente. Deus cuida de você. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso em Mateus 6:26. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves, como não cuidará de você? Se Ele veste os lírios do campo, como não suprirá suas necessidades? Como deixar a ansiedade nas mãos de Deus? Antes de dormir, entregue suas preocupações a Deus. Não se deite com a mente cheia de ansiedade. Diga ao Senhor: Pai, entrego tudo em tuas mãos. Lembre-se de que Deus está no controle. Se Ele sustenta o universo, Ele também sustenta a sua vida. Foque no presente. Jesus nos ensina em Mateus 6:34. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus já está no seu futuro. Confie nele e descanse. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje decido não me preocupar. Entrego minhas preocupações em tuas mãos e descanso em tua paz. Paulo e Silas, o poder da oração noturna. Você já se sentiu como se a vida te tivesse trancado em uma prisão?
Talvez não seja uma prisão literal, mas há momentos em que você se sente preso, problemas que não se resolvem, ansiedade que não vai embora, um futuro incerto. E nessas noites escuras, a insônia chega e a paz parece impossível. Paulo e Silas viveram algo semelhante. Eles foram presos injustamente, espancados e acorrentados em uma prisão escura e fria. Humanamente, não tinham motivos para cantar ou orar, mas o que fizeram naquela cela mudou seu destino. Em Atos 16h25, lemos: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. Eles não estavam reclamando nem lamentando, e estavam orando e louvando a Deus. Enquanto outros dormiam, eles decidiram usar a noite para se conectar com o Senhor. E algo surpreendente aconteceu, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16h26. O poder da oração noturna rompeu as correntes. Deus quer te libertar enquanto você dorme. Muitos dormem acorrentados à preocupação, acorrentados à ansiedade, acorrentados ao medo. Mas se você decidir fazer o que Paulo e Silas fizeram, orar e louvar em sua noite mais escura, Deus trará libertação à sua vida. As correntes que hoje te prendem podem ser quebradas enquanto você descansa na presença de Deus. Como aplicar este ensino em sua vida? Ore antes de dormir, independentemente das circunstâncias. Não deixe que a tristeza ou as preocupações roubem seu tempo com Deus. Cante louvores na sua noite escura. Em vez de reclamar, adore ao Senhor. O louvor muda a atmosfera. Creia que Deus tem poder para romper suas correntes. Se Ele fez isso por Paulo e Silas, Ele pode fazer por você. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, mesmo que minha situação pareça difícil, escolho orar e te louvar. Sei que, enquanto descanso em ti, tu operas em minha vida. A oração de intercessão noturna, respondendo ao chamado de Deus. Você já acordou no meio da noite com uma sensação estranha no coração? Talvez tenha sentido um impulso de orar, sem saber exatamente por quê. Isso não é acaso. É Deus te chamando para interceder. A noite é um tempo de batalha espiritual, e na Bíblia, vemos que muitos dos grandes encontros com Deus aconteceram na escuridão. Gênesis 32:24-30 nos conta que Jacó lutou com um anjo de Deus à noite. Em 1 Samuel 3h10, Deus falou a Samuel enquanto ele dormia. Jesus orou intensamente no jardim de Getsemane antes de sua crucificação, Lucas 22:39-46. E em Isaías 62:6, lemos sobre os guardas que Deus colocou em Jerusalém, que jamais se calariam dia e noite. Deus ainda chama pessoas hoje para interceder na madrugada, porque há batalhas que só são vencidas em oração. Jesus intercede por nós dia e noite. Em Hebreus 7h25, a Bíblia diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus nos chama a orar à noite porque existem pessoas que precisam de oração. Às vezes, Deus coloca o nome de alguém em nosso coração. Não o ignore. Ore por essa pessoa, porque a noite é um tempo de ataques espirituais. Muitos ataques do inimigo acontecem na escuridão, mas a oração anula seus planos. Como podemos aplicar a intercessão noturna em nossas vidas? Se você sentir um peso no coração, ore. Deus te despertou por um motivo. Peça a Ele que te use como intercessor. Diga: Senhor, se alguém precisa de oração nesta noite, mostra-me e eu orarei. Tenha um caderno de oração. Anote os nomes das pessoas e causas pelas quais Deus te chama a interceder. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, se alguém precisa de oração nesta noite, acorda-me e usa-me como intercessor. Quero fazer parte da tua obra na madrugada. A confiança de Abraão, descansando sem temor.
Você já sentiu que Deus te pede para confiar nele, mas tudo ao seu redor parece incerto? Talvez você esteja esperando uma resposta, um milagre, uma provisão, e a dúvida começa a invadir seu coração. É nessas noites de incerteza que a fé é testada. Abraão foi um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não tinha todas as respostas. Deus chamou Abraão para confiar no invisível, em Gênesis 12h01, quando disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa a Abraão. Não disse exatamente para onde ele iria, apenas pediu que confiasse. Como você reagiria se Deus pedisse algo assim? Você conseguiria dormir em paz sem saber exatamente qual será o próximo passo? Abraão conseguiu. Sua fé foi testada na espera. Deus lhe prometeu um filho, mas anos e anos se passaram, e as circunstâncias pareciam impossíveis. Mas Abraão continuou crendo. Em Romanos 4:20-21, a Bíblia diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui está o segredo: Abraão dormia tranquilo porque sabia que Deus cumpre o que promete. Como aplicar a fé de Abraão ao seu descanso? Creia que Deus tem o controle, mesmo que você não veja. Você não precisa saber todos os detalhes, ou basta confiar no Deus que sabe. Descanse em suas promessas. Se Deus te deu uma palavra, Ele a cumprirá no tempo perfeito. Não deixe a dúvida roubar sua paz. A fé de Abraão o fez perseverar sem se angustiar. Antes de dormir esta noite, faça esta oração: Senhor, hoje escolho confiar em Ti, como Abraão. Não importa quanto tempo leve a resposta, sei que Tu cumprirás Tua promessa e descansarei em Tua fidelidade. O Salmo 23, o descanso no bom pastor. Você já sentiu que a vida é uma batalha constante? Dias cheios de preocupações, cargas pesadas, responsabilidades esmagadoras. E quando a noite chega, em vez de descansar, sua mente continua trabalhando, repassando problemas e buscando soluções. Mas, em meio a tudo isso, Deus nos deu uma promessa de descanso. No Salmo 23h02, Davi escreveu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Que imagem maravilhosa! Deus não quer apenas nos salvar, mas também nos dar descanso em sua presença. Davi, que foi pastor antes de ser rei, entendia algo crucial: as ovelhas só descansam quando confiam em seu pastor. Se a ovelha tem medo, ela não dorme. Se ela sente que está em perigo, permanece inquieta. O mesmo acontece conosco. Se queremos dormir em paz, precisamos lembrar que Deus é nosso pastor. No Salmo 23h04, Davi também diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aqui está o segredo: a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença do pastor. Como aplicar o Salmo 23 ao seu descanso? Declare que Deus é seu pastor antes de dormir. Em vez de se deitar com medo ou preocupação, declare em voz alta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confie que Deus provê e protege. As ovelhas não se preocupam com comida ou perigo, porque o pastor cuida delas. Descanse no amor de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele te levará a águas tranquilas. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje descanso em Ti, meu bom pastor. Sei que cuidas de mim e que nada me faltará. Dormirei em paz, porque minha vida está em Tuas mãos. O exemplo de Jesus, oração matinal para um descanso completo. Você já acordou se sentindo ainda cansado? Você dorme, mas não descansa de verdade. Seu corpo repousa, mas sua mente permanece inquieta. Será que o verdadeiro descanso não depende apenas de quanto você dorme, mas de como você começa o dia?
Jesus nos deixou um modelo poderoso. Em Marcos 1h35, a Bíblia diz: levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, considerava essencial começar o dia em oração. Ele poderia ter dormido mais, poderia ter usado esse tempo para outras tarefas, mas decidiu buscar o Pai antes de qualquer coisa. A oração da manhã traz paz à noite. Aqui está um princípio espiritual poderoso, e quando você começa o dia com Deus, termina o dia em paz. Como seguir o exemplo de Jesus? Acorde com gratidão e oração. Em vez de começar o dia com preocupações, comece com Deus. Entregue seu dia antes que comece, dizendo ao Senhor: Pai, tudo o que eu fizer hoje está em tuas mãos. Acredite que a comunhão com Deus trará um descanso verdadeiro. Se você encher sua manhã com a presença dele, sua noite será cheia de paz. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, quero seguir o exemplo de Jesus. Ajuda-me a te buscar todas as manhãs para que minhas noites sejam cheias de paz e descanso em ti. O descanso da alma em Jesus. Você já sentiu um cansaço que vai além do físico? Não é apenas exaustão do corpo, mas da alma, um peso interior que rouba a paz, a energia e a alegria. Jesus conhece esse cansaço, e ele nos deixou um convite poderoso em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso que só Jesus pode dar. O problema nem sempre é o sono, mas o peso que carregamos, cargas emocionais, preocupações financeiras, dores por feridas do passado, ansiedade pelo futuro. Mas Jesus diz que há outra forma de viver, descansando nele. Como podemos receber esse descanso? Vá a Jesus em oração todas as noites. Não carregue sozinho suas preocupações. Entregue tudo a Ele antes de dormir. Tome o jugo dele em vez do seu. Um jugo é o que guia os bois. Jesus quer te guiar, não para te cansar, mas para aliviar. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Jesus, hoje deixo minhas cargas em tuas mãos. Aproximo-me de ti para encontrar descanso, não apenas para meu corpo, mas para minha alma. A importância de perdoar antes de dormir. Você já foi se deitar com o coração cheio de rancor? Noites em que você fica rolando na cama, revivendo discussões, lembrando ofensas, sentindo o peso da amargura no peito. O ressentimento rouba a paz. Mas Jesus nos ensinou algo essencial sobre isso em Mateus 6:14-15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é um ato de libertação. Muitas vezes, pensamos que o perdão é um presente que damos àqueles que nos feriram, mas, na verdade, é um presente que damos a nós mesmos. Não perdoar nos mantém presos ao passado, enche-nos de ira, tristeza e dor, e impede-nos de descansar em paz. O ressentimento é como um veneno que bebemos, esperando que afete o outro, mas a única pessoa que sofre com a falta de perdão somos nós mesmos. Em Efésios 4h26, a Bíblia nos alerta: Iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que não devemos dormir com o coração cheio de rancor. Se hoje alguém te magoou, decida soltar essa carga antes de dormir, não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece dormir em paz. Como aplicar o perdão antes de dormir? Ore pela pessoa que te feriu. Jesus nos mandou orar por aqueles que nos maldizem e perseguem, Mateus 5h44. Declare em voz alta que decide perdoar, não importa se ainda dói. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. Peça a Deus que cure seu coração. Perdoar não é esquecer,
mas abrir mão do direito de vingança. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje decido perdoar. Não quero que a amargura roube meu descanso. Solto essa carga e a deixo em tuas mãos. A vida de integridade nos permite dormir sem temor. Você já sentiu que, mesmo estando exausto, não consegue dormir em paz? Você trabalha, se esforça, faz o melhor que pode para seguir em frente, mas quando chega a noite, o sono simplesmente não vem. A Bíblia nos dá uma chave poderosa para um sono restaurador. Em Eclesiastes 5:12, diz: Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Aqui há um princípio espiritual profundo: o descanso não vem da riqueza, mas do esforço justo e da confiança em Deus. O trabalho honesto traz paz, a ambição desmedida traz ansiedade. Salomão, o autor de Eclesiastes, entendeu que a paz não está na quantidade de bens que possuímos, mas na forma como vivemos. Quem trabalha com integridade dorme tranquilo, quem vive numa ambição desenfreada nunca está satisfeito. Como ter um sono doce, segundo a Bíblia? Trabalhe com diligência e confiança em Deus como seu provedor. Não fique ansioso com o que não pode controlar, porque Deus fará o restante. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje descanso em Ti. Não vou me preocupar com o que não posso controlar. Trabalhei com esforço e confio que Tu providenciarás tudo o que preciso. O sonho de Jacó: Deus pode falar durante o descanso. Você sabia que Deus pode falar com você enquanto dorme? Às vezes, pensamos que a oração acontece apenas quando estamos acordados, mas a Bíblia mostra que Deus pode se revelar até mesmo em nossos sonhos. Isso aconteceu com Jacó, depois de enganar seu irmão Esaú. Jacó precisava fugir, estava sozinho no deserto, sem lar, sem segurança e sem saber o que o futuro lhe reservava. Mas em meio à sua incerteza, Deus falou com ele em um sonho. Gênesis 28:12-15 diz: E sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Lá a terra em que estás deitado, eu te darei a ti a tua descendência. Jacó se deitou como um fugitivo, mas acordou com uma promessa. Ele foi dormir com incerteza, mas despertou com segurança. Deus pode falar com você em seu descanso. Ele não está limitado ao nosso tempo de vigília. Se Ele quiser falar com você, pode fazê-lo até enquanto você dorme. Como se preparar para ouvir Deus enquanto dorme? Antes de dormir, peça a Deus que fale com você. Diga: Senhor, se tens algo a me mostrar, fala comigo durante meu descanso. Descanse com a expectativa de que Deus está próximo, Ele cuida de você e sua presença está contigo. Se tiver um sonho que pareça vir de Deus, anote. Às vezes, Ele dá instruções, avisos ou confirmações em sonhos. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, assim como falaste com Jacó em seu sonho, peço que fales comigo. Quero descansar em Tua presença e receber Tua direção em minha vida. A oração de Moisés pelo povo: como orar pelos outros antes de dormir. Você já sentiu uma carga em seu coração pela sua família enquanto tenta dormir? Talvez você se preocupe com o bem-estar deles, saúde, relacionamento com Deus, a vida espiritual. O amor nos leva a interceder pelos que amamos. Moisés entendia bem isso. Ele foi um líder, mas também um intercessor. Repetidas vezes, orou pelo povo de Israel, mesmo quando eles não mereciam. Em Números 6:24-26, Moisés pronunciou uma bênção especial sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus quer que oremos por nossa família antes de dormir. Assim como Moisés intercedeu por Israel, você pode interceder pela sua família.
Quando você ora pelos seus, você os cobre espiritualmente, os entrega nas mãos de Deus e declara a bênção sobre a vida deles. Como orar pela sua família antes de dormir? Abençoe-os com suas palavras. Não importa se estão perto ou longe, e declare bênção sobre eles. Peça proteção e direção para suas vidas. Diga a Deus: Senhor, guarda minha família esta noite e guia-os em teu caminho. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, assim como Moisés intercedeu pelo teu povo, hoje oro pela minha família. Abençoa-os com tua paz. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Poucas pessoas têm a disciplina e o desejo de se aprofundar na palavra de Deus como você fez hoje. Isso mostra que, em seu coração, existe um anseio genuíno de viver na paz de Cristo. Hoje, descobrimos juntos o segredo de Jesus para dormir em paz. Aprendemos que a oração noturna é essencial para o descanso da alma. Podemos confiar em Deus em qualquer circunstância, assim como Davi, Jó, Daniel e Paulo confiaram. O próprio Jesus nos ensinou a entregar nossas cargas antes de dormir. O perdão, a gratidão e o louvor antes de dormir transformam nossas noites. Deus pode falar conosco em sonhos, nos guiar e nos dar sua paz. Agora, eu te desafio a tomar uma decisão. Após aprender tudo isso, você tem duas opções: ignorar esta mensagem e continuar vivendo noites de ansiedade e preocupação, ou colocar em prática cada ensinamento e começar a experimentar um descanso profundo em Deus. A decisão é sua, mas se você chegou até aqui, acredito que você seja uma das pessoas que Deus escolheu para viver em sua paz. Seu compromisso com Deus hoje. Se esta mensagem impactou sua vida, quero que você faça algo especial. Escreva nos comentários: eu cheguei até o final porque desejo aprender a descansar em Deus. Isso será um testemunho de que Deus está agindo em sua vida e também motivará outras pessoas a se comprometerem com sua fé. Compartilhe a mensagem. Não guarde esta mensagem só para você. Há muitas pessoas sofrendo com insônia, ansiedade e medo. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar-lhes paz. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir estas palavras de esperança. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Isso não é só para apoiar o conteúdo. Sempre que você interage com este tipo de vídeo, o YouTube o mostra para mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Agora, antes de encerrarmos, convido você a um último momento com Deus. Fique em silêncio por alguns segundos. Use este momento para agradecer a Deus e entregar qualquer carga que ainda esteja em seu coração. Não pause este vídeo até o final. Permita que esta mensagem complete sua obra em você. Hoje, sua vida mudou. Você conheceu o segredo de Jesus para dormir em paz. Hoje, você inicia uma nova etapa de descanso na presença de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te conceda um descanso profundo em seu amor.